Tem dúvidas sobre reprodução humana? Manda no nosso WhatsApp 991765602, que o doutor Vinícius está aqui, que é consulta grátis hoje com ele, né, doutor? Vamos aproveitar, né, gente? Boa tarde, doutor, tudo bem? Vai, Fernanda, tudo bom? Obrigada por ter aceitado o nosso convite de vir mais uma vez, tá viu? Vamos para as perguntas, porque Simbora. o pessoal mandou muita pergunta e eu quero tirar a dúvida desse povo, ó. Oi, boa tarde, sou a Josi. A Josi tem 39 anos e já não tem mais as duas trompas, doutor. Certo. Ela gostaria de saber, ela gostaria de fazer uma fertilização. Ela quer saber se é caro para fazer a fertilização e qual seria o caso dela, se seria fertilização ou inseminação. Muito boa pergunta, que a gente já consegue destrinchar algumas coisas, né? Principalmente a diferença de fertilização e inseminação. Qual que é indicado para ela? Uma que ela já sabe que são coisas diferentes, né? Porque muita gente usa como sinônimo. Para ela vai ser, com certeza, seria a fertilização. Por quê, Fernanda? Porque ela tem as duas trompas obstruídas. Na inseminação, qual que é o processo? Ele é muito mais simples. A gente vai fazer um tratamento, estimular o ovário a crescer 1 ou 2 folículos, óvulos, né? E quando estiver no período ok, a gente vai fazer a inseminação. O que é inseminação? É colocar o sêmen preparado dentro do útero. E isso eu aprendi na última vez, exatamente. Inseminação é tudo dentro. Exatamente. E fertilização é fora. Exato. E por que para ela não pode ser inseminação? Porque o espermatozoide ele vai subir o útero e, tá obstruída a trompa. Entendi. Não tem como ele chegar próximo do ovário, onde que o óvulo vai estar lá esperando. Então, com certeza, é fertilização. E como que é a fertilização? Fertilização, a gente vai estimular, crescer muitos folículos com anestesia. Depois, um ambiente sem cirúrgico, a gente vai captar esses óvulos. E depois fazer a fertilização, juntar com o espermatozoide, fora do útero, né? In vitro. E depois colocar o embriãozinho pronto dentro do útero. Então, Josi, o seu caso, minha linda, é fertilização, mas ela pergunta valores. E a gente recebeu muita pergunta mesmo, perguntando, mas é muito caro, porque a gente tem essa impressão, né, doutor? Exatamente. De que antigamente, nossa, era um apartamento, era um carro. Exatamente. Enfim. Já foi um tratamento muito, muito caro, né? Mas graças a Deus a coisa vem evoluindo, né? A tecnologia chega para ser nossa aliada. E graças a Deus está muito, muito, muito mais fácil e acessível, né? O que muita gente tem indicação de fazer esse tratamento, Fernando. Entendi. Mas chega às vezes na hora, esbarra nesse fator financeiro. Mas trazendo um investimento muito mais baixo, muita gente vai ter à disposição a chance de realizar sonho. Com certeza, vixe, é só procurar, gente, não fica nesse preconceito não e procura saber, o não você já tem, não é verdade? Exatamente. Procura saber se cabe no bolso ou não. Doutor, ainda falando das trompas, essa telespectadora é a Rosana, ela é de Cornélio Procópio. No caso dela, ela fala o seguinte, a minha filha só tem uma trompa. Qual seria melhor para ela, a inseminação ou a fertilização? Muito bem. Naturalmente ela não consegue, ela fala aqui. Então, uma trompa, assim, é indicativo e imperativo para a gente fazer uma fertilização? A princípio, não, porque tem uma trompa pérvia, né? Mas é mais difícil? Porque a gente vai estar aproximadamente 50% funcionante, né? Então, a depender, isso assim, tem que ser muito bem discutido com o casal, né? Qual que é a urgência, qual que é a ansiedade do casal, porque às vezes já está com muitos anos de negativo, de tentando de infertilidade, e que às vezes a gente investir muito mais tempo em um tratamento clínico, por exemplo, uma inseminação, que não tem tanto poder de positivo quanto uma fertilização, às vezes é muito mais desgastante. Então, às vezes, tem que ver caso a caso, mas sem sombra de dúvida pode ser realizado tanto um quanto o outro. Doutor, qual que é mais caro? Fertilização ou inseminação? O investimento maior é na fertilização, porque lembra, já pela simplicidade do processo, a inseminação é colocar o espermatozoide lá dentro preparado e eles vão fazer o percurso. Na fertilização envolve muito mais tecnologia, né? E estimulação ovariana, porque os remédios que fazem todas aquelas bolinhas, os ovos crescerem, né? Ainda não são tão fáceis, né? Falando em remédio, a gente tem uma pergunta que fala de um remédio aqui, doutor, olha só. Vamos lá. Estou tentando engravidar há 3 anos e não consigo. Fiz ultrassom, tá tudo certo, meu esposo fez espermograma e também tá tudo certo. Aí resolvi tomar por conta própria Clomid. Como assim, por conta própria, minha linda? Esse é o primeiro mês que tomei o Clomid. Gostaria de saber se esse remédio pode realmente ajudar.
Muito bem. A gente consegue ver 2 temas aqui muito importantes. Número 1, nunca tomem remédio sem orientação médica, né? Sem o acompanhamento médico, porque apesar de a maioria das vezes ser fácil, às vezes pode complicar bastante, sim. Então, por exemplo, para tomar um indutor de ovulação, como que é o caso do clomifeno, a gente precisa fazer um segmento de ovulação. Porque às vezes, qual que é o mecanismo desse remédio? É estimular a crescer alguns óvulos, mas poucos. Mas tem gente que é mais suscetível. E às vezes, com um tratamento desse aí, pode, imagina, ovular 4, 5, 6, engravidar de 4, 5, 6. Então é extremamente perigoso fazer isso por conta própria, né? Mas eu esqueci a primeira parte da pergunta. A primeira parte da pergunta é a seguinte, ela está tentando engravidar faz 3 anos, fez ultrassom, o marido fez espermograma, está tudo certo, então ela tomou a iniciativa de começar a tomar esse remédio. Perfeito. Quando a gente investiga o casal infértil, né, as causas de infertilidade são muito democráticas. Então, 30% dos fatores de infertilidade são, sim, de fatores femininos. A gente vai investigar caso a caso. 30% são de fatores masculinos. Ah, tá empatado aí. E 30% são os 2 juntos. Então, tem um fator feminino e um fator masculino juntos. Por isso que é importantíssimo investigar os 2 sempre juntos, assim como foi feito. Entendi. E 10% o restante, não sei. É o não famoso, tem a causa. Não, a gente não sabe a causa. A gente chama de infertilidade sem causa aparente. Né? Por isso que, provavelmente, se ela cumprir toda a bateria de investigação e está tudo normal, provavelmente ela se encaixa nesses 10%. Doutor, a Cleide pergunta o seguinte, há 14 anos ela fez uma laqueadura e está com 36 anos, ela pode engravidar? Exatamente. Pode, né? Porque o fator de infertilidade agora dela é a obstrução. Assim como a primeira pergunta, tem as trompas obstruídas. A laqueadura é feita uma obstrução cirúrgica, né, para não engravidar. Agora eu quero engravidar. Muito bem. Aí pode ser muito bem feito um tratamento de fertilização e pegar os óvulos diretamente do ovário. E daí a gente procede para uma fertilização, faz um embriãozinho e coloca no útero de novo. Agora, para a gente encerrar, doutor, quando você tem mioma e varizes pélvicas junto com a laqueadura, tem 38 anos, ela casou há 2 anos e está com dificuldade de engravidar. É por conta disso, mioma e varizes pélvica? Não, é laqueadura, né? É a laqueadura. O mioma e as varizes pélvicas. Exatamente. O mioma, sim, existe alguns tipos de mioma, né? Então tem um mioma que está só na parede do útero, né? Porque o útero, ele tem a cavidade e tem a parede dele. Então pode estar dentro da parede, pode estar na parede do lado de fora, né? Em contato com o peritônio, ou na parte de dentro. Então, geralmente, os miomas que dificultam é da parte de dentro. Os outros não têm tanta influência assim na fertilidade. Perfeito. Doutor Vinícius, você vai ter que voltar. Nosso maior tempo está prazer. acabando e tem mais perguntas, então fica o convite para você voltar. Perfeito. Tá Combinado, bom? então. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, viu? Fernanda.